Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre testes de hipóteses. Tá? A gente vai dar continuidade ao estudo da parte inferencial e aí a gente trabalha com um teste de hipóteses, tá? Vou começar a compartilhar minha tela para a gente conseguir avançar na aula de hoje. Então, inicialmente a gente vai estudar teste de hipóteses, levando em consideração um grupo de testes somente, que é quando a gente observa testes envolvendo a média. Tá? Quando a gente está pensando em teste de hipótese, ele pode ser utilizado para determinar se uma determinada afirmação que a gente faz sobre um parâmetro da população, ele deve ou não ser rejeitado. Então, a gente primeiro pensa, então, decide, então, qual é o parâmetro que eu vou estudar. No nosso caso, a gente vai estudar o parâmetro da média. E aí a gente vai observar, vai iniciar pela montagem das hipóteses do problema. Então, a gente vai criar uma hipótese experimental a respeito de um parâmetro da população. Essa hipótese é a hipótese que a gente chama de hipótese nula. A gente vai definir uma outra hipótese que a gente chama de hipótese alternativa, que é o oposto daquilo que a gente formulou na hipótese nula. Então, a gente vai ter nos nossos testes sempre duas hipóteses complementares. Então, aqui eu tenho. Vou botar minha canetinha. A minha hipótese nula, que eu vou chamar de H0, e a minha hipótese alternativa, na maioria das vezes eu chamo de H1, tá? Alguns livros vão chamar de H subíndice A também. Para a gente formular essas hipóteses adequadamente, a gente tem que pensar em dois grandes grupos de problemas que a gente vai se deparar. Primeiro grande grupo de problema, esse que a gente está chamando aqui de estudos de pesquisa. E o segundo grupo é quando a gente quer testar a validade de uma afirmação. Então, dependendo do grupo de problema que a gente esteja, a gente vai formular as hipóteses nula e alternativa de uma forma diferente, específica, tá? Então, quando a gente está trabalhando com estudos de pesquisa, as hipóteses devem ser formuladas de tal maneira que a rejeição de H0, que é a hipótese nula, corrobore a conclusão da pesquisa. Ou seja, as hipóteses de pesquisa devem ser expressas como a hipótese alternativa. Então, eu coloco a minha hipótese de pesquisa, que eu estou procurando lá na minha hipótese alternativa. Por quê? Porque a gente vai aplicar testes. Os testes sempre são feitos de maneira a você poder rejeitar ou não a hipótese nula, tá? Então, testes de hipótese, a gente usa esse linguajar de que eu vou rejeitar ou não a hipótese nula. Se eu rejeito a hipótese nula, então a consideração que eu faço na hipótese alternativa é que vai estar valendo, tá? Então, sempre que a gente se deparar com situações em que eu vou precisar montar um teste de hipótese, e esse teste de hipótese refere-se a uma situação em que eu estou pesquisando algo, estou fazendo um estudo sobre a situação, a gente vai se deparar nesse primeiro grande grupo e a gente vai formular as hipóteses de maneira que a hipótese de pesquisa que você está levantando, você deve expressar na hipótese alternativa. Já quando a gente tem uma situação em que a gente quer testar a validade de uma afirmação, então, por exemplo, um produtor, ele afirma determinada característica sobre o produto dele. Né? A gente quer testar se de fato o que ele está afirmando é verdadeiro ou não. Então, a gente vai testar a validade de uma afirmação. Nesse caso, a hipótese nula geralmente se baseia no pressuposto que a afirmação é verdadeira. Então, a hipótese alternativa, ela vai ser formulada a fim de que a rejeição de H0 produza evidência estatística de que a afirmação declarada é incorreta. Por quê? Dessa forma, a gente vai ter elementos estatísticos para corroborar a rejeição de H0 e tomar alguma ação. Tá? Então, se eu estou colocando alguma afirmação lá na minha hipótese nula e eu consigo rejeitá-la, é porque aquela afirmação que eu coloquei lá não é verdadeira.
ok? Então, é dessa forma que a gente vai formular as hipóteses. Então, a gente vai observar que a gente tem três modelos, a gente pode chamar dessa forma, de hipóteses nula e alternativa, tá? A gente tem a possibilidade de ter as hipóteses nula e alternativa configurada como esse primeiro bloco aqui. A hipótese nula aqui, mi é maior ou igual a mi zero, e na hipótese alternativa, mi menor que mi zero. Na segunda, eu tenho mi menor ou igual a mi zero, e na alternativa, mi maior do que mi zero. E na terceira, eu tenho somente o mi, comparando com o mi zero, como sendo igual ou diferente, tá? Mi zero é um valor hipotético que a gente tem. Então, por exemplo, o seu processo, naquele momento, você tem informação que ele está funcionando com aquele valor de média. E aí, por exemplo, você quer testar um novo método e observar em relação ao que já está estabelecido, tá? Então, o Mi zero vai ser para a gente a nossa referência, tá? Então, nesses dois primeiros tipos de formulações de teste de hipótese, a gente vai dizer que são testes unilaterais. Eu vou me preocupar se o que eu estou observando ali no teste é maior ou menor do que determinado valor estabelecido, tá? Então, eu me preocupo, a gente vai observar que existe uma função de distribuição de probabilidade por trás para a gente executar esses testes. Então, vou me preocupar com uma pontinha da distribuição ou com outra. Já quando eu estou observando essa terceira configuração aqui, a gente tem um teste que a gente chama de teste bicaudal. Eu vou estar observando qualquer diferença em relação a essa afirmação que está aqui em H0, né? Essa hipótese H0. Eu não quero saber se o parâmetro vai ser maior, menor, eu tenho interesse se ele é igual ou diferente, tá? Já que a gente tem interesse em observar se é maior ou se é menor, isso vai fazer com que a gente esteja trabalhando com um teste unilateral ou com outro teste unilateral. Então, vamos formular dois probleminhas. A gente não vai resolver o problema, a gente já vai fazer apenas a formulação das hipóteses, tá? No primeiro momento. Então, observe esse exemplo aqui. Em virtude do tempo e dos custos de produção e transformação, um diretor de manufatura precisa convencer a administração de que um novo método de manufatura proposto reduz os custos, antes de o novo método ser implementado. O método de produção atual opera com um custo médio de 220 por hora. Um estudo de pesquisa medirá o custo do novo método ao longo de um período amostral. Desenvolva as hipóteses nulas e alternativas apropriadas para essa situação. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que existe um método já rodando na produção e com ele a gente tem um custo de 220. Aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai tentar implementar um novo método, está propondo, né, esse novo método, e aí esse novo método, ele tem essa expectativa de que vai reduzir os custos, né? A referência no momento é 220, ele quer que provoque uma redução nos seus custos, né, em relação a esse nível de referência. É dito que a gente vai fazer um estudo e uma pesquisa nesse momento, tá? Então, se a gente tem esse tipo de situação, tá? Primeiro, a gente lembra quem é a variável aleatória que vai estar sendo levada em consideração, tá? Eu tenho informações aqui sobre o custo médio. Então, a minha variável aleatória, ela versa sobre valores, né, de custo médio. Esse valor vai ser o valor de referência para a gente, que é o Mi zero. E a gente vai querer observar se essa implantação do novo método vai fazer com que os meus custos sejam reduzidos, sejam menores. Então, como esse problema ele está no primeiro grupo de problemas que a gente comentou, acabou de comentar, ele é um estudo, uma pesquisa, a gente vai montar de maneira que a hipótese a ser investigada eu coloco na minha hipótese alternativa, tá? Porque se eu conseguir rejeitar H0, a minha hipótese que está lá na hipótese alternativa, ela pode ser verificada. Então, o meu
a minha hipótese é que vai ter uma redução, né, nas médias, o Mi vai ser menor do que a referência, que é 220, e aí, para essa configuração de problema, eu vou colocar essa hipótese na minha hipótese alternativa. Então, H0 e H1. H1 vai ser Mi menor do que o 220, e a hipótese nula é a complementar essa, vai ser Mi maior ou igual a 220. Então, para esse problema, basta que a gente observe aqui essas duas hipóteses, tá? Formular essas hipóteses. Vamos observar um segundo exercício de formulação também, tá? O rótulo de um frasco de 2,83 litros de suco de laranja afirma que o suco de laranja contém, em média, 1 grama ou menos de gordura. Então, o fabricante está fazendo uma afirmação. Qual a variável aleatória que a gente vai estar observando? É essa quantidade de gordura. Então, aqui, ó, ele está fazendo uma afirmação de que essa média, né, de gordura, ela é menor do que 1 grama. Então, essa afirmação, Mi tem que ser menor do que 1, é algo que o fabricante, na verdade, ele diz que contém, em média, 1 grama ou menos. Ele está afirmando que o Mi é menor ou igual a 1. Gordura. Menor ou igual a 1 grama de gordura. Então, ele está fazendo essa afirmação, né? Se ele está fazendo essa afirmação, como é que eu vou montar as minhas afirmações? A gente pode voltar aqui, ó, e observar quando eu tenho a minha hipótese nula, ela vai se basear no pressuposto que a afirmação que está se fazendo, ela é verdadeira. Então, eu vou colocar a afirmação do fabricante no H0, na hipótese nula. Por quê? Porque se eu tiver elementos, quando for aplicar o teste, para rejeitar H0, a afirmação que o fabricante fez é falsa. E se é falsa, eu vou precisar tomar algum tipo de atitude. Então, para esse problema, a afirmação a gente vai colocar no H0. Então, H0 vai ser Mi menor ou igual a 1, e o H1 vai ser Mi maior do que 1, complementar, ok? Então, é dessa forma que a gente consegue formular as hipóteses nula e alternativa para esse problema. Quando a gente está trabalhando com testes de hipótese, existem algumas situações em que a gente pode cometer erro. Então, pode acontecer da gente executar o teste, né, e rejeitar H0 quando, de fato, ela deveria ser rejeitada. Então, a gente está numa conclusão correta, né? Então, se eu rejeito H0 e realmente deveria rejeitar H0, porque a verdade está lá em H1, eu executei nenhuma ação e cheguei na conclusão correta. Agora, se eu rejeito H0, mas o H0 ele não deveria ter sido rejeitado, o H0 ele estava verdadeiro, eu cometo um erro que a gente chama de erro tipo 1. Tá? A mesma coisa para cá. Se eu decido não rejeitar H0 quando eu deveria rejeitar H0, eu cometo, né, um erro tipo 2. Já se eu não rejeito H0 e o H0, de fato, ele é verdadeiro, eu fiz uma conclusão correta. Então, existem duas situações onde eu posso cometer erro, onde eu rejeito quando eu não deveria rejeitar, ou eu não rejeito quando eu deveria ter rejeitado, tá? Então, esse erro aqui, quando a gente rejeita, quando a gente não deveria ter rejeitado, porque o H0 seria verdadeiro, é um erro tipo 1, e esse erro tipo 1, ele fornece para a gente a informação do nível de significância que a gente trabalhou quando a gente estava apresentando o intervalo de confiança, tá? Vamos passar a observar agora, de fato, como é que a gente executa os testes de hipótese, tá? Então, primeiro a gente vai observar os testes unicaudal e depois a gente vai observar os testes bicaudal. Observe que
aqui a gente está fazendo um destaque que os testes que a gente vai apresentar são testes para a média da população, né? Acho que a gente tem sempre tá fazendo ali os testes, o enunciado, né, das hipóteses com relação a mim, que é a média da população, quando a gente conhece o desvio padrão da população, tá? Porque essa informação é importante, porque vai trazer para a gente a distribuição normal como uma distribuição de pano de fundo que a gente vai utilizar para executar o teste, tá? Então, as estatísticas e os valores das probabilidades, né? As estatísticas a gente vai calcular e com essas estatísticas a gente vai buscar informações sobre as probabilidades na tabela de distribuição normal padrão. Se a gente não tiver o conhecimento do sigma, a gente precisa usar uma outra distribuição como pano de fundo, que é a distribuição T. Então, para os testes unicaudal, a gente tem teste que a gente chama de cauda inferior e o teste de cauda superior. Então, para o teste de cauda inferior, a formulação das hipóteses tem que ser apresentada dessa forma aqui, tá? H0 é μ maior ou igual que μ0 e o H1 μ menor que μ0. Já o teste de cauda superior, a formulação das hipóteses vai ter essa configuração aqui. μ menor ou igual que μ0 e o H1 μ maior que μ0. Tá? Essa preocupação, o teste de cauda inferior ou teste de cauda superior, vai gerar uma preocupação nossa quando a gente for calcular as informações aqui do teste, sempre nos extremos, né? Ou no extremo inferior da distribuição ou no extremo superior. Eu só me preocupo com uma das partes da cauda. Quando a gente vai trabalhando com teste bicaudal, eu preciso me preocupar com as duas caudas. Quando a gente precisa executar o teste, a gente primeiro faz a formulação das hipóteses e observa qual é o nível de significância que a gente vai executar o teste. Tá? Então, na verdade, aqui a gente pode chamar de passo zero. Que seria após a identificação, a definição das hipóteses nula e alternativa, e a gente observar o nível de significância, a gente vai para esse primeiro passo, que é selecionar uma amostra de tamanho n e vai calcular quem é x barra e quem é sigma de x barra, tá? A expressão que a gente vai utilizar para selecionar, para encontrar quem é sigma de x barra, vai ser sigma sobre raiz de n, o desvio padrão da população, sobre o tamanho, sobre a raiz quadrada do tamanho da população, da amostra, perdão. Essa expressão a gente faz, né, quando a gente tem uma população infinita. Em geral, os problemas, eles não vão dizer exatamente essa informação, mas a gente faz essa suposição, tá? A gente vai precisar calcular a estatística de teste. Quando a gente conhece o sigma, a estatística de teste que vai estar por trás é uma estatística que a gente chama de estatística Z, né, que tem como pano de fundo uma distribuição normal para a gente calcular as probabilidades, tá? Então, a distribuição amostral da estatística de teste Z, ela é uma distribuição normal padrão. Como é que a gente encontra o valor dessa estatística de teste, tá? Então, vejam, a minha distribuição inicialmente, o meu problema, ele vai trazer informações com relação à variável aleatória x barra. Tá? Só que para a gente procurar os valores das probabilidades na tabela de distribuição normal padrão, a gente precisa fazer uma conversão. Assim como a gente fez lá, quando a gente estava fazendo teste de hipótese, achar quem são os z's equivalentes, tá? Aqui a gente faz de forma semelhante. Só que a gente faz uma adaptação em relação à expressão, tá? A gente já trabalhou com expressões desse tipo aqui, ó. Z era x menos mi sobre sigma. A gente também já trabalhou com Z, era x menos mi sobre sigma de x barra. E, por fim, agora, a adaptação que a gente vai fazer é que quem é minha referência, tá? É mi0. Então, se antes a gente tinha como referência aqui o mi, a gente vai ter mi0. Quem é a minha variável que a gente colocaria aqui no lugar do x? Minha variável aleatória é o x barra. E aqui o meu desvio padrão vai ser sigma de x barra. Então, eu calculo essa estatística de teste. De posse do valor da estatística de teste, a gente vai agora ter elementos para poder calcular as probabilidades, tá? Como é que a gente calcula? Através de uma medida que a gente chama valor P.
Então, o valor dessa estatística Z, ele vai ser usado para calcular uma probabilidade, que a gente chama de valor P. Esse valor P, ele mede o suporte ou a falta de suporte que a amostra dá à hipótese nula, e a base para determinar se a hipótese nula pode ser rejeitada ou não, a um dado nível de significância. Então, a gente precisa saber quem é esse valor P. E para encontrar o valor P, a gente precisa saber quem é o valor da estatística. Como é que eu calculo o valor P? Para calcular o valor P, se a gente estiver diante de testes de cauda inferior, vai ser a área sob a curva normal padrão à esquerda da estatística do teste. Já se for teste de cauda superior, vai ser a área sob a curva normal padrão à direita da estatística do teste. Então, vamos desenhar aqui um esboço. Então, no teste de cauda inferior, se a estatística de teste estiver por aqui, né, os valores negativos, o meu valor P vai ser essa área aqui, tá? E para teste de cauda superior, eu marco aqui a estatística, ela vai ser positiva, e é aqui, essa área, acima dela vai ser o meu valor P. E a gente executa o teste, tá? Para executar o teste, a gente pode usar dois critérios. O primeiro critério é pelo valor P, isso que a gente também já observou ali, como é que a gente calcula o valor P, e o segundo critério é pelo valor crítico. Tá? Vamos observar primeiro pelo valor P, depois pelo valor crítico. A regra de rejeição, quando a gente vai usar o valor P. Então, para os testes de cauda inferior, vai funcionar de maneira semelhante, tá? A gente vai comparar o valor do P com o alfa, que é o nível de significância. A gente rejeita H0 quando o P for menor ou igual a alfa. Quem é esse alfa? Alfa é o nível de significância, tá? Alfa vai ser uma área que eu vou observar lá na minha tabela de distribuição normal padrão. Então, observe o seguinte, eu vou ter aqui, ó, o alfa. Ele vai representar para mim uma áreazinha também, tá? Então, aqui, ó, eu vou observar essa área de cauda, se for um teste de cauda superior, ou essa áreazinha aqui, uma área de cauda, quando eu estou olhando o teste de inferior, tá? Quem vai ser? Como é que eu acho essa área aqui, tá? Vai ser associada a um valor de Z que me gera essa areazinha aqui, igual ao meu nível de significância, tá? Então, o que vai acontecer? Para usar esse critério, eu vou comparar P com alfa. Então, é como se eu estivesse aqui em uma situação, ó, onde eu vou ter uma área P, e eu vou ter outro momento em que eu vou ter uma área aqui, isso para teste de cauda superior. E eu vou comparar, deixa eu só, essa área, deixa eu trocar aqui a letra, eu vou comparar essa, é como se eu estivesse comparando essa área com essa área aqui. Faltou só escrever aqui a área alfa, né? Tá? Então, a gente compara P com alfa. Se P for menor ou igual a alfa, eu rejeito H0. Tá? Isso tanto para teste de cauda inferior, teste de cauda superior. Se aplicaria de maneira semelhante que no outro lado da distribuição. Então, essa seria o critério, né, pelo valor P. Uma segunda regra que a gente vai observar é a regra baseada no que a gente chama valor crítico. Ela aí vai mudar um pouquinho a configuração quando a gente está tratando de um teste de cauda inferior e de um teste de cauda superior. Então, para um teste de cauda inferior, a gente rejeita H0 se a minha estatística de teste, a que eu calculei baseada nas informações da amostra, é menor ou igual a menos Z de alfa, tá? Lembrando, esse Z aqui vai ser um número negativo também, tá? E um teste de cauda superior, eu vou rejeitar H0 se o Z for maior ou igual a Z de alfa. Que esse Z de alfa a gente já até adiantou um pouquinho. Z de alfa é o que a gente chama de valor crítico, ou seja, é o valor que produz uma área alfa
na cauda inferior ou superior da distribuição normal. A gente desenhou, tá? Então, aqui, ó. Z de alfa tá aqui. Vou fazer aqui os dois gráficos. Aqui. Vamos fazer na ordem. Para aqui, um teste de cauda inferior, meses Z de alfa vai estar aqui. Então, essa área aqui tem que ser alfa. Tá? E aí, o que que eu vou querer no meu teste? Usando esse critério, tá? Eu vou querer que o Z apareça aqui, ó. Z tem que estar aqui nessa área marcada, tá? Para o teste de cauda superior, eu vou rejeitar H0 se o Z for maior ou igual que Z de alfa. Eu vou aqui marcar um Z de alfa, que vai me gerar essa área igual a alfa, e o que eu quero é que a minha estatística fique por aqui. Z precisa ser maior ou igual a Z de alfa, tá? Então, tem que estar a partir daqui, de Z de alfa. Vamos observar esse exercício do livro do Anderson. Ele já apresenta as hipóteses formuladas, porque a ideia desse exercício é a gente treinar, de fato, a execução do teste. Então, ele diz o seguinte: uma amostra de tamanho 40 produziu uma média amostral de 26,4. O desvio padrão da população é 6. Primeiro, ele pergunta qual o valor da estatística do teste, qual o valor P, se a gente considerar o alfa, qual a nossa conclusão, ou seja, a gente precisa apresentar aqui a regra de rejeição e verificar se a gente consegue rejeitar o H0 ou não. E no item D, ele pede para a gente colocar a regra de rejeição usando o valor crítico e colocar a nossa conclusão também, né? Então, vamos observar, tá? Aqui, a gente já começa a observar o seguinte, tá? Por essa configuração aqui das hipóteses, eu vou observar, ó, que o meu μ0 é igual a 25. Ele é que é minha referência para fazer o teste, tá? Então, vou ter como ponto de referência o μ0 igual a 25. Estou falando aqui que o tamanho da amostra é 40, então isso vai me dizer que o N é 40. E a média amostral é 26,4, então esse é o valor de x barra. X barra é 26,4. Então, com isso, a gente começa já a ter as informações que a gente vai precisar para executar o teste. Tá? Por essa configuração aí de hipóteses, que tipo de teste a gente teria? Um teste de cauda inferior ou um teste de cauda superior? Tá? Então, para essa configuração aqui, a gente vai ter um teste de cauda superior. Tá? Então, aqui é um teste de cauda superior. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar calcular a estatística de teste, né? Então, para o primeiro item, aqui a gente tem a tabela de distribuição normal, porque a gente vai precisar buscar uns valores, né, aí na tabela. Então, vamos para o primeiro item para calcular a estatística de teste. Para calcular a estatística de teste, o Z ele vai ser x barra menos μ0 sigma de x barra. Ou o Z vai ser x barra menos μ0 sigma sobre raiz de n. Então, x barra é 26,4, o μ0 é 25, o sigma é 6 e raiz de n é raiz de 40. Com essas informações, a gente vai ter um valor de z de aproximadamente 1,48. Com esse valor de estatística, é que a gente vai conseguir encontrar quem seria o meu valor P, tá? Então, como é que eu faço para achar quem é o valor P, que é o que a gente solicita no item B, tá?
Como é que eu faço para encontrar o valor P? Para encontrar o valor P, eu vou calcular a área que está acima da minha estatística de teste. Então, o valor P seria essa área aqui. Como é que eu faço para calcular essa área? Então, para calcular essa área, a gente pode aqui redesenhar. A área que eu estou buscando é essa, a partir de 1,73. E para calcular essa área, a gente vai usar todas as propriedades que a gente conhece da distribuição normal, padrão, que faz com que, para descobrir essa área da ponta, isso aqui vai ser numericamente igual à área que está entre 0 e infinito, toda essa área, menos a área que está entre 0 e 1,73. Essa área aqui. Então, aqui vai ser 0,5 menos. Aí, como é que eu encontro essa área entre 0 e 1,73? Consultando a tabela de distribuição normal. Só fazer uma correção aqui, eu não tenho 1,73, né? Eu estou com 1,48. Fiz um lapso aqui, vamos corrigir, para a gente não consultar errado na tabela, né? É 1,48. 1,48. E aqui vai ser 1,48 também. Então, quem eu vou buscar lá na tabela é a área entre 0 e 1,48. Então, vou voltar lá na minha tabela, distribuição normal, essa aqui, e vou dar entrada com parte inteira, primeira decimal, 1,4, seria referente a essa linha, e o segundo valor é 8, né, 0,008, que seria com relação a essa coluna. Fazendo o cruzamento dessas duas informações, a gente vai ter esse valor aqui, 0,4306. Então, essa área daqui é 0,4306. Vamos conferir, 4306. Então, essa área, ela é igual a 0,0694. Então, o valor P é 0,0694. O que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar de posse desse valor, executar o teste de hipótese, que é o que é solicitado no item C, tá? No item C, é pedido para que a gente, levando em consideração esse valor de alfa de 0,01, a gente vai apresentar qual seria a regra de rejeição, tá? Quando eu tenho informação sobre o valor P, eu tenho que a regra de rejeição vai ser rejeita-se H0 se P for menor ou igual a alfa. Essa é a formulação geral de uma regra de rejeição quando a gente está tratando com o valor P. Então, a gente tem as informações que a gente acabou de calcular, né? Como P é 0,0694. Esse valor tem que comparar com esse 0,01, e quando a gente compara, a gente vê que ele é maior, tá? Como o P é maior do que o alfa, que é 0,01, a gente não rejeita H0. Então, não é possível a gente fazer essa rejeição de H0, tá? Para o item D, a gente tem a necessidade de enunciar quem seria a regra de rejeição agora com o critério do valor crítico, tá? Então, vamos apresentar a primeira regra, regra de rejeição. Aqui vamos complementar pelo valor P aqui. Aqui pelo valor crítico.
Como é que vai ser a regra, tá? Então, a gente está lá na cauda superior, né? Então, se a gente está na cauda superior, a gente vai rejeitar H0 se Z for maior ou igual a Z de alfa. O que vai ser esse Z de alfa, tá? Então, Z de alfa, ele é um valor de Z que me gera essa área de 0,01, que é o valor do meu alfa, né? Para o nosso caso aqui, essa areazinha seria de 0,01, tá? Então, vê só. Quando eu estou trabalhando com essa área da ponta, essa área da cauda de 0,01, o que é que eu tenho que me perguntar? Não consigo informações e buscar essa informação diretamente lá na tabela, tá? O que é que eu tenho que me perguntar? Se aqui é 0,01, essa área aqui inicial, ela deveria ser de 0,49, tá? Vejam, a regra de rejeição, vou conseguir rejeitar H0 se eu conseguir achar um Z aqui dentro, né? Eu quero ele aqui nessa parte em vermelho, nessa área que está marcada em vermelho. Quero que ele caia nessa área de rejeição. A gente chama essa área vermelha de área de rejeição. Então, veio, se essa área é 0,01, aqui vai ser 0,49, tá? Então, vou procurar na tabela algum valor de Z que me dê essa área inicial aqui de 0,49. Vou tentar ver se existe exatamente um valor, tá? Então, quando a gente vai lá na tabela, vamos voltar para a tabela, eu vou procurar aqui no meio da tabela a área que seja exatamente igual a 0,49. A gente pode fazer a busca, a gente não vai encontrar, tá? Mas a gente vai encontrar aqui, ó, dois valores. 0,439, cadê? Aqui, dois valores próximos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, para cá, para vermelho. 0,4901, eu tenho essa outra área aqui, pertinho também. 0,49, 4898 e 0,4901. Então, vejam, eu fico em dúvida em, se eu escolher esse, o valor do Z seria 2,32. Se eu escolher esse outro aqui, seria 2,33, tá? Então, 2,32 ou 2,33. Como é que eu faço a escolha? O Z de alfa. Eu estou ali na dúvida para escolher 2,32 ou Z de alfa 2,33. Como é que eu faço? Vamos olhar aqui de novo, tá? Então, aqui, ó, quando eu observo esses dois pontos, o que eu estou buscando, na verdade, estaria aqui entre esses dois valores, tá? Mas a gente vai fazer uma aproximação e vai escolher ou o 0,40, o 2,32 ou então o 2,33. Como é que eu faço a escolha? Observe o seguinte. Se eu escolher 2,32, a área que vai aparecer aqui no começo, ela é um pouco menor que 0,49. Se ela é um pouco menor do que 0,49, essa área que está em vermelho, ela vai ser maior do que 0,01. E esse alfa, ele é importante para mim, atenção com relação a ele, porque é o nível de significância que eu estou impondo para o meu teste, tá? Então, o que, que eu quero? Eu quero, na verdade, que a estatística esteja por aqui. Então, eu vou ser o mais rigoroso possível. Quanto mais eu apertar aqui no teste, melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o Z de alfa de 2,33. Por quê? Essa área. Então, aqui, ó, para. Vou escrever aqui, para. Z de alfa de 2,33. O que a gente vai ter é que essa área inicial, ela vai ser de 0,4898, se não me engano. Tá? 0,4898.
Essa área aqui, se essa área é 0,4898, a área da cauda aqui, ela vai ser menor do que 0,01, fazendo meu teste ser mais rigoroso, tá? Então, eu vou escolher o... Então, o que foi que eu fiz? Eu vou escolher o Z de alfa sendo 2,33. E se escolher 2,32, Alessandra? Vai dar uma pequena diferença, tá? A gente é mais correto na escolha com 2,33. Então, escolhe-se Z de alfa igual a 2,33. Então, escolhendo o Z de alfa de 2,33, aí agora a gente vai executar o teste, tá? Qual foi o valor da estatística que a gente encontrou? Z igual, a gente pode voltar e conferir. O Z que a gente encontrou foi 1,48. O que a gente vai poder afirmar? Esse valor, ele é maior do que o Z de alfa. O Z de alfa que a gente contou foi 2,33. Como o Z, que é 1,48, ele é menor que o Z de alfa, que é 2,33, não rejeita CH0. Então, a gente não pode rejeitar H0, tá? E aí, com isso, a gente conclui essa primeira aplicação, primeiro problema. A gente tem testes que a gente chama de testes bicaudal, quando a nossa preocupação é somente fazer a observação. A gente tem igualdade ou diferença, né? Se a gente tem qualquer diferença, tanto para mais quanto para menos, em relação a um ponto de referência que é um zero, em relação ao valor de referência que é um zero, tá? Então, o teste causal hipótese e o H1 mi diferente de mi zero. A regra de rejeição, ela, usando o valor P, ela é semelhante à que a gente já apresentou, a gente rejeita H0 quando P é menor ou igual a alfa. Como é que a gente calcula o valor P? Lembra que agora a gente está trabalhando nas duas caudas, né? A gente pode se preocupar com as informações nas duas caudas. A gente vai mudar um pouquinho a forma de calcular o valor P. Então, para calcular o valor P, primeiro a gente calcula a estatística de teste, como a gente já vinha calculando, e a gente vai observar o seguinte: se o valor da estatística de teste estiver na cauda superior, ou seja, o valor de Z é positivo, então a gente vai encontrar a área que está sob a curva normal, que está à direita do ponto Z. Se a gente estiver observando o valor da estatística de teste negativo, a gente tem a informação está lá na cauda inferior, então a gente vai encontrar a área que está à esquerda desse valor de Z. Tá? E a gente vai duplicar o valor dessa área, né, de cauda, de probabilidade, para poder encontrar quem é o valor P. Ou seja, a gente, num teste bicaudal, a gente vai encontrar inicialmente a área que equivale a metade do valor P. Então, a gente encontra primeiro quem é o valor de P sobre 2, para depois encontrar quem é P, tá? Então, quando a gente tiver aqui a estatística, ó, se a gente aqui encontrar uma estatística positiva, essa área aqui é P sobre 2. Se a gente encontrar uma estatística negativa, ela vai estar por aqui. Vou chamar aqui de menos E, que é o simétrico, tá? Essa área também vai ser P sobre 2. Então, eu tenho metade do valor do P numa cauda, metade do valor na outra. A regra de rejeição usando o valor crítico. A gente vai rejeitar H0 comparando, né? O valor da estatística com valores críticos que a gente chama. Então, a gente vai se preocupar com uma situação ou com outra, tá? Se a estatística for positiva, a gente se preocupa só com essa parte aqui da afirmação, tá? Se a estatística for negativa, a gente se preocupa com essa parte aqui da
afirmação. Então, o que a gente quer, no fim, é, se eu estou lá, tem um valor de Z de alfa sobre 2 agora, tá? Porque essa área agora é alfa sobre 2. Então, o que eu vou querer é que a minha estatística esteja aqui. Se eu tiver uma estatística positiva, tá? Tem que estar aqui nessa de rejeição. Se eu tiver uma estatística negativa, a gente vai se preocupar nessa outra ponta aqui, tá? Essa área é alfa sobre 2, e eu vou querer que a minha estatística de teste, ela caia aqui nessa área aqui. Então, a gente se divide nas duas caudas. Vamos dar uma olhada nesse exercício. É o seguinte, considere o seguinte teste de hipótese. H0 é μ igual a 22 e H1 meio diferente de 22. Uma amostra de tamanho 75 é usada e o desvio padrão da população é de 10. Calcule o valor P e apresente sua conclusão quanto aos seguintes dados amostrais. Especifique também a regra do valor crítico. Tá? Então, ele quer que a gente faça o problema completo. Né? A gente vai usar um alfa de 0,01 e um valor de x barra igual a 20. Então, vamos observar a sequência, né, de execução. A gente precisa primeiro saber o valor da estatística, depois que sabe o valor da estatística, a gente encontra o valor P. Então, embora ele peça primeiro o valor P, para calcular o valor P, eu preciso primeiro saber quem é o valor da estatística de teste. Então, vamos lá, começar a preparar. A gente novamente tem a tabela aqui, que a gente vai precisar consultar, e aí vamos trabalhar aqui. Então, para achar o valor, a estatística de teste, Z vai ser x barra menos μ0 sobre, vou colocar já a sigma sobre raiz de n, para substituir as informações. O x barra, que está sendo solicitado que a gente utilize, é 20, menos o μ0, que é 22, se não me engano, 22. Sobre sigma, que é 10, e a raiz de n, que é raiz de 75. Quando a gente faz essas continhas, a gente vai encontrar que o valor de z ele é aproximadamente menos 1,73. Então, a gente encontrou uma estatística negativa. Né? Então, quando a gente for calcular o valor P, a gente tem que atentar a isso. Onde é que a gente vai encontrar lá o valor P, tá? Então, para achar o valor P, a gente tem que atentar que eu estou trabalhando agora na cauda inferior, né? Porque a minha estatística foi negativa. Eu tenho aqui que o Z foi menos 1,73. E essa área aqui, ela vai ser P sobre 2. É metade do valor do P, tá? Porque o algoritmo pediu para a gente, o roteiro, né, pediu para a gente calcular essa área, né, e depois duplicar o valor. Ou seja, o que eu estou encontrando primeiro é o valor de P sobre 2. Então, o valor de P sobre 2, ele vai ser essa área aqui. Isso aqui a gente tem que atentar, tá? Então, P sobre 2, ponto A. Então, a gente tem que atentar, ó, primeiro, para encontrar essa área, eu vou usar a simetria. Então, essa área aqui, menos 1,73, vou rebater, é equivalente a essa área de ponta, na outra ponta. E para encontrar, eu vou fazer a área, né, que está entre 0 e infinito, menos a área que está entre 0 e 1,73. Então, essa área aqui é 0,5, menos essa área aqui que é, que eu preciso constar lá na minha tabela, 1,73, vou olhar aqui, 1,7 com o cruzamento dessa coluna aqui. Então, vai ser
0,4582. 0,4582. Fazendo essa diferença, a gente vai encontrar 0,0418. Ou seja, P sobre 2 é 0,0418. Portanto, P duas vezes esse valor, 2 vezes 0,41. 2 vezes 0,0418. Então, eu tenho que o valor P é 0,0836. Tá? Então, achei o valor P. Vamos agora verificar como a gente vai fazer a execução dos testes, tá? Então, o problema é ele forneceu para a gente um nível de significância de 0,01. E aí, a gente vai testar a hipótese levando em consideração esse valor de alfa. Então, para alfa, de 0,01. Então, primeiro, regra de rejeição pelo valor P. Rejeita-se H0 se P for menor ou igual que alfa. O valor de P que a gente encontrou como P 0,0836. Ele é maior do que o alfa de 0,01. Novamente, a gente não rejeita H0. E a gente precisa também apresentar o outro teste, né, que é o teste do valor crítico. Então, aqui, ó, para alfa de 0,01 ainda, regra de rejeição, pelo valor crítico. Tem que atentar que agora é um teste bicaudal, tá? Então, se a gente tem um teste bicaudal, a ideia é a gente olhar o que acontece nas duas pontas, né, que é simétrico, e a gente vai localizar se a gente vai fazer a comparação na cauda superior ou na cauda inferior. Então, rejeita-se H0 se a estatística de teste ela for maior ou igual a Z de alfa sobre 2, ou se Z for menor ou igual a menos Z de alfa sobre 2, simétrico, né? Então, a gente vai calcular quem seria esse Z de alfa sobre 2. Então, observe o seguinte, a minha estatística de teste que eu encontrei foi uma estatística de teste negativa, então vou comparar nessa faixa aqui de valores, tá? A gente observa o seguinte, o Z de alfa sobre 2 é um valor de Z que me gera essa área de alfa sobre 2, tá? E o outro seria esse aqui, que me gera essa área de alfa sobre 2. Então, ou me preocupo nessa cauda, ou me preocupo aqui. Na verdade, o que está acontecendo é o alfa está se dividindo, né, nas duas caudas. Então, aqui eu tenho Z de alfa sobre 2, e aqui o simétrico dele, menos Z de alfa sobre 2. Essa área aqui é alfa sobre 2, e essa outra área aqui é menos alfa sobre 2. Então, o que eu vou fazer é tentar localizar onde é que se encontra a minha estatística, se ela vai cair nessa área que está marcada em vermelho. Que valor é esse crítico, né? Quem é esse Z de alfa sobre 2? Então, eu tenho que procurar
um valor de Z que me gere essa área equivalente ao valor de alfa sobre 2, tá? Deixa eu ver se eu tenho ainda muito espaço, não. O alfa, ele é 0,01, então meu alfa sobre 2, ele vai ser 0,01 dividido por 2, que dá 0,005. Então, eu tenho que atentar ao seguinte, eu vou procurar ou na cauda positiva ou negativa, tá? Porque eu posso executar o mesmo raciocínio, tanto numa cauda quanto na outra, porque é a curva é simétrica, mas a comparação eu faço de acordo com o valor da estatística. Então, se eu procurar esse aqui, Z de alfa sobre 2, tá? Já que ele é positivo. Eu tenho que essa área aqui, ela precisa ser 0,005. Para ela ser 0,005, eu tenho que essa área aqui inicial, vou colocar uma corzinha diferente, azul. Essa área aqui em azul, ela precisa ser, quanto falta para 0,5, né? 0,495. Então, eu vou procurar o valor na minha tabela que me gera essa área de 0,495, né? Para poder identificar quem é essa estatística. Então, vamos voltar aqui e vou procurar ali lá no meio da tabela algum valor de área que seja bem pertinho de 0,495. Então, a gente tem aqui, ó, esses dois valores, né? 0,4949 e 0,4951. Então, meu valor estaria por aqui no meio, né? Então, eu posso escolher entre 2,57 e 2,58, tá? Então, vou me preocupar com esses dois valores aqui, que me gera essa preocupação aqui, ó, com 2,57 ou 2,58, tá? Estaria ali no meio entre os dois. Então, vou fazer a escolha do valor maior pelos mesmos motivos que eu expliquei no exercício anterior, tá? Então, meu Z de alfa vai ser 2,58. Z de alfa sobre 2, né, perdão, é 2,58. Então, como é que a gente vai montar o teste, tá? Como é que a gente vai executar o teste? A gente vai comparar o valor de Z com esse valor aqui, o simétrico dele, né? Já que, como eu tenho minha estatística negativa. Como Z, qual o valor de Z que a gente encontrou? Menos 1,73. Como Z é menos 1,73, tá? Ele é maior ou menor? Então, Z de alfa é 2,58 e o menos Z de alfa vai ser menos 2,58. Então, vamos comparar com essa parte aqui, da cauda inferior, tá? Como o Z de Z é menos 1,73, esse valor, ele é maior que o Z de alfa sobre 2, o simétrico, né? Que é menos 2,58. Lembrando, é número negativo, tá? Se número negativo, quanto mais perto do zero, ele é maior. Então, como a minha estatística ela é maior que menos Z de alfa sobre 2, tá? Estaria testando aqui, ele precisaria ser menor. Como ele é maior, não rejeita esse H0. Ok? Então, com isso, a gente conseguiu ver, né, um exercício para teste unilateral e um exercício para teste bilateral, tá? Teste bicaudal. E a gente pode ter outras configurações, tá? Para testes de cauda única, no teste unilateral. A gente pode ter uma aplicação em que a gente encontre o valor da estatística negativa, então a gente vai estar trabalhando com teste unicaudal inferior. Para teste bicaudal, a gente encontrou nesse exemplo, né, uma estatística de teste negativa. A gente poderia ter uma situação de ter um teste bicaudal e encontrar uma estatística de teste também positiva, tá? Então, existe uma série de configurações que a gente pode se deparar. Aqui a gente conclui apresentando um resumo dos testes que tem e quais seriam as informações.
que a gente apresentou na aula de hoje. Vamos falando por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Boa noite, gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo tranquilo, professor. Tá, joia. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, professora. Tchau.